16 e 17. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Nós já falamos sobre esse assunto que Jesus queria dizer para quem estava escutando ele: você precisa mudar a sua maneira de pensar. Justamente porque as pessoas estavam querendo, esperando o Messias, querendo encaixar Jesus na religiosidade da época. Daí Jesus pega então a figura da roupa, uma roupa velha, ela fica com os fios fracos. Se colocar um pedaço novo no remendo, ela na hora de lavar o remendo vai encolher e vai arrebentar a roupa. E ele falou a mesma coisa da questão do vinho. O vinho, no odre velho, quando começar o processo de fermentação e lançar os gases, vai rasgar o odre velho, que era um recipiente de couro. Então, odre novo e vinho novo para odre novo, e assim ambos se conservam. Daí nós falamos, pegando isso aqui, nós falamos sobre reaprender a cultuar, que precisamos, nos nossos dias hoje, reaprender a cultuar, e trouxemos o exemplo lá de Isaías, quando ele estava diante do Senhor, e depois falamos sobre reaprender a orar, que pegamos a oração de Jesus do Pai Nosso. Hoje nós vamos falar sobre reaprender a contribuir. Eu quero que você abra lá em 1 Crônicas, capítulo 29, e nós vamos ler todo esse capítulo. Aqui nós temos, na minha ótica, um texto que é pouco usado, e aqui nós temos preciosidades essenciais sobre contribuição às coisas de Deus. 1 Crônicas, capítulo 29. Ok. Os irmãos acharam? Amém? 1 Crônicas 29, a partir do 1, diz assim: então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão, e mais ninguém. Mas ele é jovem, inexperiente, a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como ônix para os engates, e ainda turquesas, pedras de várias cores e de todo tipo de pedras preciosas e também mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora eu entrego das minhas riquezas pessoais, ouro, prata para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então os chefes da família, os líderes da tribo de Israel, os comandantes de 1.100 e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente. Para a obra do templo de Deus, eles deram 175 toneladas de ouro, 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze, 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas deu-as para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o Gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essa oferta voluntariamente, de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos.
agora, nosso Deus, damos-te graças, louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza convertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração, e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente com integridade de coração. E agora eu vi com alegria com quanta disposição que o povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre esse desejo do coração do teu povo e mantém o coração deles leal a ti. Dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir esse templo para o qual fiz os preparativos necessários. Então Davi disse a toda a assembleia: louvem o Senhor, o seu Deus. E todos eles louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando diante do Senhor e diante do Rei. Amém. Ele está sentado, meu irmão. Como eu disse, esse é um texto pouco lido e pouco estudado quando nós falamos sobre contribuição. Mas, na minha opinião pessoal, é um dos textos mais lindos, porque ele revela a essência por trás da contribuição. Irmãos, esse assunto de contribuição, hoje, talvez seja uma das coisas que nós mais precisamos reaprender. É uma das coisas que nós mais precisamos reaprender, porque vivemos em tempos de extremos. Por um lado, nós temos visto, e tem surgido líderes religiosos usando verdades bíblicas, mas distorcendo-as para explorar e extorquir o povo. Você vai ver isso direto, o tempo todo, se você ligar a televisão. As pessoas estão comercializando a fé. Você vai ver gente vendendo lenço, vendendo sabonete, vendendo rosa, vendendo martelo, vendendo tantas outras coisas. E o povo vai comprando, vai adquirindo, achando que aquilo ali é fazer a vontade do Senhor, achando que aquilo ali é realmente ofertar a casa do Senhor. Mas como disse, é barganha, porque se eu quero uma bênção de Deus, eu preciso comprá-la. Isso é barganha. Mas, em compensação, nós temos um outro lado, um outro extremo. Pessoas chocadas com tudo que está acontecendo, parece que voltou o tempo lá da Idade Média, o tempo de Lutero. E nós vemos, então, pessoas hoje negando tudo isso. Nós vemos pessoas dizendo que não, dízimo é do tempo da lei de Moisés, oferta, isso já era, isso é apenas para enriquecer pastor, o que importa é a gente viver em amor. E daí nós vemos outras pessoas, no outro extremo, negando a prática do dízimo, negando a prática da oferta, e assim caindo num extremo também perigoso. E claro, em tudo isso, nós vimos daí a maioria dos evangélicos hoje no Brasil preso numa caixinha, sem saber o que é verdade, o que não é, porque o povo, infelizmente, não vai para a Bíblia, não estuda a palavra. E daí, aqueles se fecham, param de contribuir, achando que não, realmente, esse grupo desse lado está certo. Outros não, eles ficam com medo de Deus, e abrem mão de tudo, às vezes sacrificam a própria família por não saber como ofertar, como dizimar, como contribuir, e cai também num outro extremo. Geralmente, esse pessoal cai no extremo de cá, que dão tudo até o que não pode, é persuadido pelo medo. Cuidado com os gafanhotos. E a gente vê então essas coisas nos nossos dias hoje. Extremo para cá, extremo para lá. Esquecemos de ver o equilíbrio da palavra de Deus e a essência por trás do que realmente
lindo, porque ele mostra isso. E nós temos aqui a figura de Davi, o grande rei Davi, maior rei de Israel, que tinha no seu desejo construir um templo para o seu Deus. A gente sabe que Deus, nesse período, antes de Cristo, ele se manifestava principalmente no tabernáculo, antes com os patriarcas, depois ali com Moisés, na construção do tabernáculo. Deus então se manifestava ali, principalmente no Santo dos Santos, e depois do tabernáculo, nós então vemos o Davi indignado. Não, isso não é possível. Como é que eu, um homem falho, pecador, moro num palácio lindo e o meu Deus mora numa tenda, se manifesta numa tenda? Então Davi coloca no seu coração, por piedade, construir um templo ao Senhor. Ele ajunta recursos, faz o que era preciso, só que Deus chega para Davi e diz: não é você que vai construir, a tua mão está manchada de sangue. Porque Davi é um homem de guerra, a gente conhece as histórias de guerra de Davi, mas a tua descendência irá fazer, o teu filho Salomão irá construir esse templo. E para Davi foi uma alegria, e daí nós temos então esse texto aqui, com essa oração linda, preciosa de Davi, que revela a essência que precisa estar na nossa vida também, quando formos contribuir à casa do Senhor. E aqui é a primeira coisa, irmãos, que a gente precisa pontuar e prestar bastante atenção, é a questão de gratidão e reconhecimento. Nós vamos ler bastante a Bíblia durante essa mensagem, essa reflexão. Se você olhar lá no versículo 14, no versículo 16, você vai ver Davi dizendo o seguinte: mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Senhor nosso Deus, toda essa riqueza convertamos para construir um templo em honra ao teu nome, vem das tuas mãos. Irmãos, isso aqui é algo muito importante quando formos ofertar e dizimar. Reconhecer e agradecer. Reconhecer que tudo vem de Deus. Ou seja, se eu tenho saúde, é aquilo que eu sempre falo, se eu tenho condições de me levantar, de respirar, de trabalhar, de me mover, é porque a graça de Deus é sobre a minha vida. Glória a Deus. Irmãos, gratidão é algo importante. E ela só vem quando eu reconheço de quem eu estou recebendo isso. Alguns perguntam: pastor, mas e as outras pessoas que não acreditam em Deus também? Estão andando, estão trabalhando, estão respirando, estão comendo. E aí? E aí que eu tenho a oportunidade de, assim como aquele leproso, reconhecer e poder agradecer aquele que me concedeu todas as coisas. Irmãos, eu preciso reconhecer que eu não sou nada, que Deus é tudo, e a partir daí ser grato a Ele de todo o meu coração. Nós caímos no erro, e eu tenho falado bastante sobre isso. Não reconhecemos, porque muitas vezes Deus não está no trono da nossa vida. Quantas pessoas que acham que o dinheiro que ele ganha é mérito dele? É mérito dele. Eu falei no primeiro sábado desse mês: o diabo não está preocupado em fazer as pessoas o adorar, como a religião do Antônio Lavey, que adoram estátuas de demônios. O diabo não está preocupado com isso. O diabo está preocupado em mudar o foco da adoração. Não sendo para Deus, qualquer outra coisa para ele importa. E ele tem tirado a figura de Deus de muitos corações e colocado quem? O próprio indivíduo. Colocado o homem. Nós hoje estamos vivendo uma antropolatria, a adoração do homem, a adoração da figura. E isso aqui na oferta é algo muito perigoso. Nós vemos lá em Jeremias, quando Jeremias começa a falar contra o povo de Judá, falando o motivo por que eles iam para o cativeiro. Jeremias 7:8 ele diz assim: olha, vocês derramam oferta a outros deuses para provocar a minha ira. Deus usou Jeremias para falar isso para o povo. Um dos motivos que vocês estão indo para o cativeiro é isso.
A oferta que devia ser consagrada a mim, entregue a mim, como gratidão e reconhecimento, vocês estão derramando a deuses estrangeiros, a deuses estranhos. Irmãos, que esse não seja um mal nas nossas vidas, que esse não seja um perigo que nós venhamos cair. Ser grato a Deus por tudo o que Ele faz pelo povo. Eu oferto porque eu sou grato. E aí eu começo a entender, a partir do momento que eu reconheço que tudo vem de Deus, eu sou grato por isso, eu oferto não como um ritual, mas eu oferto a partir dali, por amor, por gratidão, e entendendo que ofertar é adoração. Eu entendo a partir daí que ofertar é adoração. E se ofertar é adoração, eu não vou fazer isso de qualquer jeito. Se ofertar é adoração, eu vou entender que esse é um momento sagrado. Ofertar e dizimar é tão sagrado quanto estar de joelho aqui, orando, com lágrimas no rosto, adorando o Senhor. Porque ofertar é adoração. Ofertar é reconhecer que eu tenho não pertence a mim, como disse Davi. Senhor, tudo vem de ti, nós apenas estamos te dando de volta. Ofertar então é isso. E dizimar é isso. É reconhecer que tudo vem de Deus. Isso passa a ser uma oração. Eu me preocupo muitas vezes com a irreverência de algumas pessoas sobre esse assunto. Oferta e dízimo. Se você olhar na Bíblia, você vai ver muitos e muitos casos de irreverência nesse momento, com graves consequências. A gente pode pegar, talvez, o exemplo dos filhos de Eli. O nome deles era Ofni e Finéias. E se você ver lá o relato de 1 Samuel, lá em torno do capítulo 2, Samuel, quando adulto escreveu isso, ele diz assim: olha, o pecado desses jovens era tão grande à vista do Senhor, e eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Eles estavam desrespeitando, eles estavam brincando. Quando o povo trazia as ofertas, eles pegavam lá, porque oferta, né? Gente, não tem como aqui entrar especificamente no assunto de oferta, porque a gente vai falar de tantas coisas, tipos de oferta, o que se ofertava. Mas enfim, uma das ofertas que traziam naquela época, os sacrifícios, eram animais, eram carne de animais, né? E os filhos de Eli, eles tratavam aquilo ali como se fosse nada, sem reverência nenhuma. Eles pegavam o garfo deles lá enquanto estava sendo cozido o negócio, tiravam, comiam. E você vai ver esse relato lá em 1 Samuel capítulo 2. Porque não entenderam que isso ali era adoração. Irmãos, eu consigo entender isso, que oferta e dízimo é adoração justamente quando o Senhor está no trono da minha vida. Glória a Deus. E dizimar e ofertar, meu irmão, no geral, resumindo tudo, é justamente isso. Quem está no trono da vida? Você vai ver o caso, principalmente lá do início, Abraão. Você vai ver Deus pedindo uma oferta fora da lógica. Deus pede para Abraão o quê? O filho dele. Deus pede Isaac. Por que Deus pediu Isaac? Para justamente provar em Abraão quem estava no trono da vida dele. Isaac era o filho da promessa, filho de quando ele era já velho. Ele viu naquele garoto algo fantástico e criou aquele garoto com toda esperança, a ponto de Deus ter que fazer um teste com ele, para ver quem estava no trono, se era Deus ou se era Isaac. É claro que Deus já sabia disso, mas era do próprio Abraão ter certeza. E Abraão era lá, ele mostra que no trono da vida dele estava quem? Estava Deus. Irmãos, nos nossos dias capitalistas, o que você acha que mais disputa o coração do homem com Deus? Então a gente precisa entender justamente isso. Primeiro ponto é eu reconhecer que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem de Deus e ser grato a Ele. Um segundo ponto importante nessa essência que envolve as contribuições é a questão da espontaneidade.
Você vai ver lá no versículo 17, Davi dizendo assim: olha, tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. Glória a Deus. Lá na frente, quando Paulo está falando de ofertar, 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9, é só sobre esse assunto que você vai ver assim, dizendo: lembre-se que aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Glória a Deus. E aqui é algo interessante, porque as pessoas, infelizmente, muitos hoje, eles têm confundido essa questão da espontaneidade e acham que ofertar e dizimar é como uma obrigação que ele tem. É como se tivesse um senhor com um chicote nas costas e ou você dizima ou vai levar porrada. Irmãos, Paulo está dizendo aqui duas coisas lindas: não por obrigação, ou seja, com espontaneidade e com alegria. Justamente porque, se for uma coisa obrigada, uma coisa engessada ali, não tem como você ter alegria. E se eu reconheço que tudo vem de Deus, se aquilo que eu tenho foi Deus quem deu, como não fazer isso com alegria? No versículo 3 que nós lemos, diz assim: olha, além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, Davi disse: agora eu entrego das minhas próprias riquezas. Ou seja, como que Davi, se a gente fazer um cálculo hoje, né, de quantas riquezas foi dado, né, toneladas e toneladas de ouro, de prata, de joias preciosas, coisas que, né, hoje deixaria qualquer um quase que bilionário, né? Você vai ver justamente o amor impulsionando Davi, o amor ao Senhor impulsionando o povo. Irmãos, e isso aqui é algo importante, porque não tem como haver espontaneidade e alegria na hora de ofertar se eu não amar o Senhor e a causa do Senhor. Não tem como. E aí, irmãos, isso só vai acontecer justamente se Deus está no trono da minha vida, se o meu coração está rendido ao senhorio de Cristo, a ponto de eu amá-lo tanto, a ponto de eu amar a sua obra, a ponto de eu amar a mensagem da cruz, que eu tiro de algo precioso meu e dou, entendendo que isso não é meu, entendendo que é do Senhor. Então, irmãos, essa questão de obrigatoriedade não combina com as contribuições. E aí, algo muito importante que a gente precisa entender é justamente isso: o motivador precisa ser o amor. Aquilo que impulsiona, aquilo que dá o estalo é o amor. A gente vê isso no versículo mais conhecido da Bíblia, João 13,16. Porque Deus amou, daí Ele deu. Se eu não amo a obra do Senhor, se eu não amo o reino de Deus, não tem como eu dar, e muito menos com espontaneidade e com alegria. E é claro que aqui tem um outro porém. Eu preciso reconhecer a igreja que eu frequento como reino de Deus. Porque você imagina, eu vou naquela igreja, mas eu acho que ela não está muito dentro do reino de Deus. Não é uma igreja que propaga a mensagem de Jesus. Se é uma igreja, né, que daí não seria igreja, mas se você frequenta uma comunidade, frequenta uma igreja, e você não oferta, você não devolve aquilo que Deus te deu, por achar que ela está fora da visão do reino, tem alguma coisa errada aí. O nome disso é hipocrisia. Eu ir num lugar sem acreditar que lá se prega uma verdade que realmente seja verdadeira. Como é que eu vou num lugar, como é que eu recebo imposição de mãos, como é que eu recebo a bênção de um pastor que eu acho que não é de Deus, que não está dentro da mensagem da cruz? Então não tem lógica. Se eu vou numa igreja
igreja, se eu pertenço a uma comunidade cristã, e eu creio que aquela comunidade cristã realmente é, hoje, o braço de Deus para propagar o reino de Deus, para propagar a mensagem da cruz, consequentemente, eu vou ofertar, eu vou entregar a minha oferta e o meu dízimo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Amém? Essa mensagem, ela justamente é para os nossos dias hoje. Dias de conturbação, dias de questionamento, dias onde a gente precisa ter clareza a respeito desse assunto. Irmãos, uma outra coisa interessante é justamente isso. Eu não vou ter neutralidade se eu deixo de dar o dízimo. Ou você entrega para o reino de Deus, confiando que a mensagem do Evangelho precisa chegar em muitos lugares, ou você entrega para o reino das trevas. Pastor, você está exagerando, você está forçando a barra. Irmãos, se eu pego, por exemplo, os jovens da unidade, que eu converso na faculdade, o dinheiro deles, eles não ofertam, não dizimam. O dinheiro deles é para a seguinte questão: bebida, cigarro, festança, boate, mulherada. Ou, se o cara não tem nenhuma dessas práticas, é justamente para a questão do orgulho pessoal, o orgulho próprio. Não tem como fugir dessa realidade. O ser humano foi criado para se relacionar com Deus. Todos nós fomos criados para relacionar com Deus. O sentido da vida é esse. E quando a humanidade voltou as costas para Deus, Jesus foi lá, o véu rasgou, nos reconectou com Deus. E o sentido da nossa vida é esse. A vida, além de Cristo, não tem o menor sentido. Se nós não existimos hoje, em 2013, para nos relacionarmos com Deus, você vai cair no que a maioria das pessoas fazem hoje. Alguma coisa para o seu ego, alguma coisa para o seu orgulho. Ou ele vai se dedicar, vai gastar, vai investir na sua beleza, no seu físico, para reconhecer e receber glória dos homens, até ficar velho e entender que viveu e não sabe para quê, para onde vai, para onde veio, o motivo. Você vai ver que a pessoa que estuda, se dedica, faz mestrado, doutorado, se torna de PhD, pós-doutorado, você vai ver que ela fez alguma coisa para receber elogios, um tapinha nas costas, ou para alguma coisa que traga algum retorno para ela. Todas as pessoas têm propósito de vida, e quando o nosso propósito não está em Cristo, em viver para Cristo, em usar tudo que somos e temos para Cristo, você está usando tudo isso para a sua glória pessoal. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir dessa lógica. Então, irmão, quando eu estou ofertando espontaneamente, com alegria, a casa do Senhor, eu estou reafirmando que Ele está no trono da minha vida, e eu reconheço que investir no reino dEle é realmente um dos principais motivos de existir. Então, meus irmãos, são coisas importantes que a gente precisa levar muito a sério: gratidão, reconhecimento, espontaneidade. E daí, Davi, na sua oração, ele vai falando outras palavras fantásticas: integridade. Integridade. Ele diz assim no versículo 17: sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Ou seja, não contribuiu por contribuir, não contribuiu para impressionar as outras pessoas, não contribuiu para se aparecer. Ele sabe que Deus sonda o coração e olha a integridade das pessoas. Irmãos, de Deus nos zomba. Eu admiro, né? E às vezes eu pergunto: Senhor, como que pode Davi ter sido um homem segundo o teu coração? Essa palavra que é uma palavra-chave para a gente entender Davi, é a integridade. Eu me perguntei várias vezes: peraí, Deus, o pecado de Saul comparado com o pecado de Davi, aparentemente, claro que o pecado não tem tamanho, né? Mas o peso, o impacto social, digamos assim, meu Deus, Davi foi bem pior. Mas Davi
ele era íntegro. Davi errava, ele se humilhava, ele reconhecia o seu erro, ele pedia perdão, ele sabia que Deus se agradava da integridade. E Davi teve outra chance. Eu pergunto, Saul não teve outra chance. São coisas assim que a Bíblia deixa bem claro. Mas Deus, ele se agrada com a integridade do nosso coração, quando entregamos a nossa oferta e trazemos os nossos dízimos. A gente pode pegar o famoso caso, que é clássico, de Ananias e Safira. Eles vêm, o José Barnabé, vender o terreno e entregar aos pés dos apóstolos. Que coisa bonita. Provavelmente eles viram o reconhecimento de Deus na vida do Barnabé. Daí lá vão eles fazer a mesma coisa. E você lê a história lá em Atos, eles vendem também uma propriedade, mas separam uma parte para eles e outra parte eles falam, vamos dar isso aqui de oferta. Só que nós vamos dizer que esse é o valor total da venda da propriedade. Deus não estava preocupado com o valor e muito menos os apóstolos, mas eles chegaram lá, primeiro, um depois o outro. Os dois morreram diante de Deus. E a palavra de Pedro, que era o pastor daquela igreja, para eles foi a seguinte: vocês tentaram enganar o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nessa questão de ofertar, o que importa é a nossa integridade. Aquilo que está no nosso coração. Se aquilo que eu falo que é o melhor que eu estou entregando para Deus, realmente é o melhor. Você vai ver muito a expressão primícias, várias vezes na Bíblia fala primícias, ou seja, os primeiros frutos. Aquilo que é o meu melhor, eu vou consagrar a Deus. E muitos teólogos, quando retornam à primeira história lá de oferta que nós temos registrado na Bíblia, de Caim e Abel, eles vão pontuar isso, que Caim, ele deu que não era o seu melhor, mas Abel não, Abel deu o seu melhor. A gente vai começar a entender justamente isso. Deus não está preocupado em quantidade, Deus não está preocupado com aparência, com métodos, com liturgia. Deus está preocupado com aquilo que vai no nosso coração quando nós ofertamos. E você vai ver que tanto ofertar quanto dizimar é uma prática que está desde o começo da Bíblia até o fim. Alguns falam, não, mas dizimar é coisa da lei. Só que é interessante porque a lei vem com Moisés, mas a gente vê Abraão antes já dizimando. Você vai, não, mas não é coisa do Novo Testamento. Mas você vai ver Jesus falando para os fariseus: olha, vocês dão dízimo de tudo, tal, mas vocês estão esquecendo coisa importante. Continue dando dízimo, mas sem esquecer essas outras coisas. Você vai ver Jesus dizendo: dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Você vai ver tudo isso na Bíblia. E a gente vai ver que sempre a Bíblia fala em oferecer o melhor. E quando a gente pega as passagens que o povo geralmente conhece lá de Malaquias, você vai ver o que acontecia. Você vai ver o profeta Malaquias com uma profecia contra Israel. E olha só o que ele diz lá no capítulo 1, versículos 6 a 8. Desprezam o Senhor, mas vocês perguntam: de que maneiras temos desprezado o teu nome, Senhor? E a resposta de Deus é: trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira que eu amo? Ao dizer que a mesa do Senhor é desprezada. Na hora de trazer, vocês trazem animais cegos para sacrificar. Vocês não lembram nisso? Na hora de trazer animais aleijados, vende com oferta? Daí, Deus, olha só, Deus tem um senso de humor, Ele diz: tentem oferecer isso como presente ao governador de vocês, para ver se ele vai aceitar. As pessoas sabiam que precisava dar o melhor para Deus. Era o melhor novilho, o melhor carneiro, o melhor boi, o melhor bezerro, a melhor farinha. Eles sabiam de tudo isso, mas eles acham que vai ser sacrificado mesmo. Tem que queimar cego. O sacerdote nem vai perceber, vai cortar o pescoço. Mas Deus sonda o coração. E Deus vê a integridade das pessoas. E quando eu falo disso, irmãos, quando eu estou falando de ofertar,
Eu não estou falando que esse tem que ser um ato isolado na vida do cristão. Quando eu falo de ofertar, eu estou falando de um complemento, de algo que faz parte da vida do cristão. Ou seja, não é apenas integridade quando bota a mão no bolso ou na bolsa. É integridade de vida. Ofertar é um complemento da integridade de vida. E lá no Novo Testamento, em Mateus 5 e 23, quando Jesus está resumindo a mensagem inteira dele, do Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte, quando ele fala de ofertar, Jesus diz assim: olha, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, vá primeiro reconciliar com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Ou seja, não adianta você ofertar, não adianta você dizimar, esperando, que Deus vai se agradar com isso, sendo que o teu coração com o teu irmão está cheio de amargura, está cheio de ódio, está cheio de desprezo. Não adianta você querer vir ofertar, mas está com a vida toda errada. Não adianta você trazer os teus recursos para a igreja, mas sair lançando cheque voador por aí. Não adianta você ofertar uma boa quantia aqui, mas está fazendo gato lá na sua casa. Irmãos, quando nós falamos de dizimar, nós estamos falando de oferecer o melhor a um Deus que conhece todas as coisas, conhece o meu e o seu coração, e Ele não é bobo, Ele não se deixa enganar. Então, irmãos, eu preciso levar muito a sério a questão do dízimo e ofertas. Reconhecer a bênção de Deus, oferecer com espontaneidade, saber que Deus olha para o meu coração, exige integridade de vida. E por fim, a gente já caminhar para o final, questão da lealdade. Você vai ver Davi na sua oração dizendo assim: olha, conserva para sempre esse desejo, Senhor, no coração do teu povo, e mantenha o coração deles leal a ti. Se você pegar de ponta a ponta da Bíblia, Novo Novo Testamento, Antigo Testamento, você vai ver isso. A prática do dízimo da oferta, ela se torna leal quando tem duas coisas importantes: a questão da frequência e a questão da proporcionalidade. Você vai ver Paulo, lá em Coríntios 8 e 9, dizendo justamente para a igreja de Corinto: contribuam sempre, ajudem sempre a obra do Senhor. Você vai ver no livro de Atos as pessoas trazendo frequentemente a casa do Senhor. Você vai ver em todo o período da lei do Antigo Testamento as pessoas trazendo mensalmente a casa do Senhor. Então, irmãos, quando Davi estava falando de ser leal, ele estava falando: Senhor, não deixe o povo perder essa prática tão linda de ofertar a tua casa, de ofertar a ti. Mas o problema, irmãos, e por isso que o tema dessas mensagens tem sido reaprendendo, porque a gente precisa reaprender. Quando as coisas começam a apertar financeiramente, muitas vezes quem paga o pato é o dízimo e as ofertas. Na maioria das vezes, muitos e muitos cristãos começou a apertar financeiramente, a gente, esse Deus não vai dar de dizimar, de ofertar, e assim por diante. Que nem aquela historinha do menino que recebeu o dinheiro da mãe, ele ia para a igreja, e a mãe deu R$2, falou: esse aqui é para você dar de oferta. E deu mais R$2, esse aqui é para você depois comprar uma balinha para você. Ele colocou no bolso, saiu correndo. Na hora que chegou na igreja, só tinha R$2, tinha perdido outra nota. Daí ele disse: puxa, lá foi os R$2 da oferta. Às vezes a gente faz assim, geralmente é assim, mas irmãos, isso não pode acontecer. Quando somos leais a Deus, a gente sabe que a gente precisa trazer sempre para a obra do Senhor. E a questão da proporcionalidade, isso está junto com a lealdade. Jesus Jesus presenciou o fato, e os apóstolos, o João Marcos
Marcos registrou isso de uma maneira incrível. Diz assim, lá em Marcos 12: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: eu afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros aí. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Irmãos, uma viúva pobre, lá na fila, os camaradas trazendo saco de dinheiro, chacoalhando, para ver que estava depositando muita coisa. Todo mundo impressionado. Chega uma velhinha, 2 moedinhas que não valem nada. Chega lá, coloca as coisas. Jesus diz: essa ofertou verdadeiramente, porque ela deu o seu melhor. Ela deu o seu melhor. Irmãos, você vai ver Paulo depois afirmando isso. Dê conforme as suas condições. Dê proporcionalmente com aquilo que você tem para dar. Mas que isso que você tem para dar seja o teu melhor. E muitas vezes, irmãos, as pessoas não têm dado o melhor para Deus. Eu aprendi desde a minha adolescência, desde a infância, na verdade, a sempre dar o melhor para o Senhor. E muitas. Chegou momentos que não tinha mais. Não tem como. Chega esses últimos dias do mês, você nem sabe que a coisa aperta. Às vezes você tem ali R$30 para passar uma semana inteira. Como que você vai fazer? E quantas vezes Deus falou: dá de oferta? Principalmente congresso adolescente. Quando ia visitar um congresso adolescente, olha, eu sabia, né? Deus ia pedir uma oferta de renúncia, uma oferta sacrificial. Mas era o melhor que eu tinha. E sempre fui abençoado por Deus nessa questão. Irmãos, nós precisamos dar o nosso melhor. Agora, tem muita gente, e aqui, claro, está ligado com a integridade, que acha que pode enganar Deus. Teve um pastor aqui do Blumenau, que ele chegou na casa do irmão, levando uma cesta básica, falou que trouxe aqui para ajudar os senhores. Sabe, né, que a gente faz também esse trabalho, assistência social, você está em dificuldade. O irmão disse: não, pastor, que isso? Não, eu não preciso disso, que isso? Eu tenho para dar. Mas estranho que o senhor tem 3 filhos, era casado. Teu dízimo lá marca R$50, eu presumi que o senhor ganha 500, fiquei muito preocupado com o senhor. E daí o irmão se tocou. Que ele não estava dando o seu melhor para Deus, mas ele estava dando para que o nome dele constasse lá, quem sabe, como fosse levado a um auxiliar, a um diácono, ele estava lá que todo mês ele trouxe alguma coisa. Irmãos, isso aí não cola para Deus, isso não cola no coração de Deus. Deus, ele realmente, ele está interessado não em valores, porque Deus, irmãos, ele é o dono do ouro, da prata, e se você não colaborar, Deus levanta outros, mas quem está perdendo a bênção é você. E muitas vezes nós estamos aí, colocando muitas vezes a nossa fé cristã em xeque, porque estamos pensando com a lógica do mundo. Então, irmãos, nós, quem sabe mais para frente, vamos voltar sobre esse assunto de ofertas e dízimos, porque tem muitas dúvidas aí para tirar. Mas eu quero que você saia daqui lembrando do exemplo de Davi. E isso aqui precisa permear as nossas contribuições. É um coração voltado para Deus, reconhecendo que eu não sou nada sem Deus. Tudo que eu tenho foi Ele quem me deu e eu só devolvo. Eu preciso reconhecer isso e ser grato a ponto de entregar espontaneamente, sem pressão, mas com alegria, com festa no meu coração. Eu preciso entender que Deus olha a minha integridade, e não apenas na hora de ofertar, mas está olhando para a minha vida. Deus está olhando para mim quando eu assino um cheque. Deus está olhando para mim quando eu estou lá na empresa, mexendo nas finanças que foi confiada a mim.
Deus está olhando tudo isso. Eu preciso ter a certeza que eu estou sendo leal ao Senhor, na questão da frequência que eu dou, na questão da proporcionalidade. Se é realmente proporcional àquilo que eu posso dar, sendo o meu melhor. Eu gostaria de concluir não com minhas palavras, mas eu gostaria de concluir com as palavras de Jesus. Lá em Mateus 6, do 19 ao 24, ele diz assim: olha, não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e roubam, mas acumule para vocês tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não destrói, onde os ladrões não roubam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vamos ficar em pé? Vamos fazer uma oração. Irmãos, isso aqui é palavra de Deus. E que a nossa relação com Deus tem que estar afinada, tem que estar íntima, a ponto de eu saber abrir mão daquilo que é importante para mim, para mostrar que no plano da minha vida está o Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. E, Senhor, olhando para o exemplo de Davi, para a alegria que ele ofertava, para a voluntariedade, para a integridade dele, muitas vezes nós nos constrangemos, Senhor. E entendemos, Pai, diante dos ensinamentos do Teu Filho amado Jesus, o quanto nós precisamos reaprender a contribuir à Tua obra, ao Teu reino. Deus, nós Te louvamos, Senhor, e reconhecemos que o que temos e o que somos foi Tu que nos confiou, Senhor. Quem somos nós se não for a Tua graça? Quem somos nós se não for a Tua misericórdia? O que é, Senhor, o nosso trabalho, o nosso negócio, se não for para mostrar, Senhor, que Tu estás no trono da nossa vida? O que adianta, Senhor, os nossos estudos, os nossos recursos, se não for para glorificar o Teu nome e divulgar a grandiosa mensagem de salvação do Seu Filho? Deus, ensina-nos mais a Tua palavra, que Teu Espírito Santo venha nos direcionar a cada momento. Ensina-nos, Senhor, a ser íntegros e leais, porque o nosso desejo é Te agradar, Senhor. O nosso desejo é fazer a Tua vontade. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.